Fala pessoal, tudo bem? No ar aqui mais um preliminar aqui no canal do REC, o Requito que está curtindo as suas férias tranquilo em Santa Catarina, Florianópolis, inclusive ontem vi um history do REC falando sobre algum assunto da dupla Grenal com o bonezinho da KTO, tava nitidamente enxugando, como ele costuma dizer, né? Já naturalmente, mas na praia mais solto. Tá certo, o Requito tem que aproveitar, estará nos próximos dias de volta aqui ao comando do programa, que tem sido apresentado pelo Jean Soares, mas hoje, véspera, né, de ano novo, né, a gente está aqui no dia 31, a gente vai daqui a pouquinho já estar com os amigos, familiares para fazer essa virada do ano. Então, o último programa de 2024, folguinha também para o Jean Soares, e a gente faz esse programa aqui com os assuntos da dupla Grenal, porque embora muita gente esteja na praia, né, no nosso litoral aqui do sul, em Santa Catarina, enfim, em diferentes lugares do país, obviamente outras pessoas no exterior também, os assuntos não param, né? O futebol não está esvaziado, a bola não está rolando, mas são muitos assuntos de mercado de transferências, chegadas, saídas, o Grêmio obviamente mais movimentado porque precisa mais, né? O Grêmio acabou fazendo uma troca bem importante em relação ao seu treinador, a saída do Renato, a chegada do Quinteiros, vários jogadores saindo. Aliás, ontem o Calhau até me mostrou, né? O Rodrigo Caio também acabou se despedindo ontem. O Reinaldo havia feito isso também. E outros jogadores estão deixando o Grêmio, outros estão chegando, como o João Lucas, né? Uma contratação aí do Grêmio para 2025, lateral direito que pertence ao Santos e que jogou a última temporada pelo Juventude. O Internacional, as questões envolvem Bernabé, Gabriel Carvalho sendo vendido, né, o Inter também tem aí o Wesley, que recebeu uma proposta, esteve perto de sair e acabou permanecendo. Entre outros pontos, a gente vai debater tudo isso aqui dentro do programa a partir de agora. Vou agradecendo já desde então as presenças de Caliel Dornelles, meu colega da Bandeirantes, Mari Marciai, também minha colega da Bandeirantes, assim como a Michele Silva e o Bruno Volto, que é do Vozes do Gigante, que também é ligado a Bandeirantes, né, Brunão? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde para todo mundo. Vamos falar aí do Internacional, do Grêmio, projetar o que vai ser esse 2025, né? Campeonato Gaúcho, então tem muita coisa para a gente falar, um prazer estar aqui com vocês. É isso, Campeonato Gaúcho bem importante, inclusive, que a gente também vai projetar, afinal de contas, o Inter precisa voltar a ganhar e o Grêmio está atrás do octacampeonato, são muitos detalhes sobre isso. Tudo bem, Michele? Boa tarde. Tudo bem, Bruno? Colegas, audiência, boa tarde para vocês. Boa possibilidade aí começar falando sobre esse Campeonato Gaúcho, realmente tem uma importância. Eu costumo ter uma tese mais, digamos assim, ponderada em relação ao valor do gauchão, porque eu acho que às vezes a gente pesa a mão e ele acaba custando trabalhos de técnicos, futuros de jogadores também, mas é de fato um gauchão que tem muita importância pelo que o Grêmio pode conseguir, pelo título que o Inter pode conquistar, ainda que para o Inter o principal objetivo, considerando os últimos anos, seja chegar à decisão, né, que não tem conseguido. É verdade. E aí, Calhau, tudo bem? Boa tarde, Bruno, para os colegas, a todos que estão na audiência. O Campeonato Gaúcho, a gente pode dizer, o mais importante dos últimos anos, né? Justamente por toda essa circunstância que já foi colocada, a possibilidade do Grêmio entrar para a história, o Inter muito pressionado, né? Pela ausência de títulos relevantes e também aqui no estado. Então, o Campeonato Gaúcho que vai ter muitas questões importantes, questões históricas. E esse período que a dupla Grenal não atua, por mais que a bola não esteja rolando, é um período muito movimentado nesse sentido, justamente para a montagem do elenco, né? Então, assuntos não faltarão para a gente tratar aqui, né, Bruno? Exatamente. Tudo bem, Mari? Muitas coisas para a gente falar, né? Tudo certo, Bruno. Essa questão do gauchão é que o gauchão geralmente eu sou mais a defesa da categorias de base, do testar algumas coisas diferentes, mas realmente esse, de todos os gauchões mais recentes, é o mais rivalizado, com a rivalidade mais forte, antes mesmo da bola começar a rolar. Então, justamente essa questão do um impedir o outro de conquistar o que deseja, do Grêmio de se empatar com o Inter, e o Inter de se manter na liderança. Então, eles, mesmo que não queiram, vão pesar a mão nesse sentido. É verdade. A Michele que... Não sei se é correto dizer que não gosta do Campeonato Gaúcho, mas assim, tem um apreço menor pelo Campeonato Gaúcho. Aí que tá, pior que não. Como é que tu tá vendo isso, Michele, agora, esse Campeonato Gaúcho que vale demais pra dupla? Então, não é que eu não goste do gauchão. Eu gosto, inclusive, eu costumo... É de Vacaria, né, velho? É do interior, né? Sim, e justamente por isso que eu sempre pondero que é uma boa oportunidade do interior ter contato com a dupla Grenal. Porque a gente eu moro aqui, região metropolitana de Porto Alegre, fica mais perto para ir para o estádio e tudo mais,
mas a realidade de muitas pessoas do interior que não tem dinheiro é que não é só o preço do ingresso, é o preço do ônibus, é o que tu vai comer na viagem, é o estacionamento, é o emprego que no outro dia às vezes tu não consegue ir em um turno, você tem que combinar, porque envolve 5, 6, 7, 8 horas de viagem, de ônibus. Então envolve uma série de questões de quem não tem muita grana no interior e que tem ali alguma possibilidade de ter contato com o clube e nem mesmo indo ao estádio. Às vezes vai no hotel, lá cumprimentar o Kahneman, lá cumprimentar o D'Alessandro. É essa possibilidade que tem. Então eu gosto do gauchão por esse aspecto. E acho também que ele é importante para os clubes do interior. Dá uma visibilidade boa. A gente tem aí jogadores que saíram do interior e que fizeram boas campanhas. O Eric Farias, agora que foi destaque do Juventude na temporada, teve aquele gauchão pelo Ipiranga que ele foi bem. Então, ele te dá essas possibilidades. Só eu discordo do Inter e do Grêmio supervalorizarem isso acabar custando o trabalho de um técnico, um jogador não ter futuro nenhum pelo clube, ele chega promissor, erra no gauchão, acabou pra ele. Aí esse é o ponto que eu discordo. Mas eu gosto do gauchão pelos outros aspectos. Sim, e agora o gauchão, bem encarado. E agora o novo formato do gauchão, não teremos todos os clubes do interior enfrentando a dupla Grenal. Né, isso, consequentemente, acaba afetando até mesmo a estrutura, né? Porque a gente sabe que o Campeonato Gaúcho, pro clube do interior, ele passa muito em enfrentar a dupla Grenal. Até ouso dizer que a preparação deles é para o enfrentamento com a dupla Grenal. Né? A gente escuta isso em diversos discursos de vestiário. Então vai ser um gauchão de 2 meses, é muito curto, é muito rápido. Né? A gente diminuiu de 16 para 12 datas. Então acho que a dupla Grenal vai ter que mudar o foco também, porque se tinha um planejamento de usar as categorias de base para ver como ia o Iago Noah, os jogadores que não foram convocados para a seleção, começar com essa equipe e depois a equipe profissional com tempo maior, e agora não. Agora, como se classifica não tem como ter margem para erro. Né? Então isso acaba reduzindo a pré-temporada da dupla Grenal e afeta o interior, porque nem todos os clubes vão enfrentar. Né? Então isso até financeiramente pesa um pouco. É verdade. E esse é um campeonato gaúcho que é ruim para quem perder. Até a gente falava, acho que ontem, né, no caso do Grêmio, né, Mário, o presidente Guerra precisa desse título, porque é o primeiro ano dele mostrando as suas ideias, né, sem Renato, o escudo, né, blindava ele, blindava todo mundo. Ele vai ter que mostrar trabalho agora, né? Sim, e também não só com o planejamento curto do novo técnico que chega agora, quais são os reforços que o Grêmio vai trazer, não só para a temporada inteira, mas quem vai chegar a tempo do gauchão para ajudar, o quanto o Grêmio vai pesar o gauchão, pensando que não é uma remuneração, a premiação não é remunerada. Então, o título do Grêmio, ele é puramente histórico, legado, o que significa ser octacampeão, porque o Grêmio se estourar para ganhar o gauchão, ele vai ter que se preocupar depois com a situação financeira que depende das outras Copas, de uma Sul-Americana, de uma melhor colocação no Brasileirão. Então, se estoura no gauchão, legal, empata com o Inter, marca histórica, para ele como presidente fantástico, que vai ser o único presidente a conseguir isso, mas ao mesmo tempo para o clube, estruturalmente, talvez não seja o mais interessante ser a competição do ano. Essa questão até do gauchão pro Grêmio, né? Se a gente ver no sentido do Grêmio, é claro que tem essa situação histórica, a possibilidade do Grêmio entrar para a história, mas talvez o gauchão de 2025 coloque como uma possibilidade real, e bem entre aspas daí a palavra, do gauchão ser um laboratório pro Grêmio. Porque o Grêmio, qual a pressão em termos de título que o Grêmio vai ter pro gauchão? Hoje, qual o clube que se apresenta com a maior pressão para ganhar o Campeonato Gaúcho? Acho que os dois estão pressionados. É que o Grêmio tem uma outra pressão que se chama Renato Portaluppi. Porque aí, se o técnico que chegar não ganhar o gauchão, ele vai ter a primeira vírgula. O primeiro asterisco, que é, mas com o Renato ganhava. E aí todo o trabalho, ele tá condicionado a isso. Que, aliás, até o Thiago Nunes ganhou o gauchão, né? E isso deu até uma sobrevida para ele, se dá para colocar assim. Porque as primeiras 9 rodadas, né, que ele fez o Campeonato Brasileiro de 2021... 7 rodadas. Foram horríveis. O Filipão chega na nona, e a 8ª é o Thiago Gomes. Né? Então, assim, esse asterisco que eu não gosto, mas é o que acontece, ele pode destruir com a temporada do Grêmio. Não. Se o técnico não ganhar o gauchão. É um nível de pressão muito alto para os dois, eu acho. A gente tem visto isso com os técnicos do Inter, né? Perdem o gauchão e já ficam naquela pressão em Só que é a primeira vez o Roger que finalizou, fez uma grande série de
invencibilidade, daí perdeu para 3 grandes times no final, que estavam disputando ali, e que daí vai começar o gauchão e agora que a gente vai ver se é de verdade, agora que a gente vai ver se não é só uma fase. Não ganhou o gauchão. Putz, acabou, foi só o brilho do início, assim com todos os novos técnicos do Inter, tem um brilho no início, depois acaba. E já acabou, vamos contratar outro técnico. E o Grêmio vai viver isso que o Bruno falou agora do que vive o Inter, de sempre trocar de técnico depois do estadual, porque não tem o Renato. E aí tem um aspecto que vinha com o Renato e que eu concordo, que é você ter uma segurança. O Renato ele podia passar por vários momentos de instabilidade e ele era mantido como técnico do Grêmio. E talvez isso até fez com que o Grêmio ficasse na Série A. Eu tenho essa tese, de que o Grêmio possivelmente só ficou na Série A porque o Renato foi mantido. Só que agora pode ser que viva o mesmo dilema que vive o Inter. É que essa questão, para mim, é o mundo ideal, assim, de ganhar o Campeonato Gaúcho para daí ter uma maior tranquilidade para as demais competições da temporada. Eu concordo nesse sentido que o Campeonato Gaúcho pode respaldar um trabalho inicial, mas eu vejo que, além do título, quem tem que respaldar o trabalho da nova comissão técnica do Grêmio é o presidente. Se o presidente tem uma convicção e o Grêmio, através do Gustavo Quinteiros, não tem êxito já no Campeonato Gaúcho, tudo bem, respalda para as outras competições, porque é um novo trabalho e a gente precisa colocar toda essa questão de calendário, de enfrentar. É claro que não tem a garantia que na final teremos Grêmio Internacional, até porque não está sendo a tendência dos últimos anos. Mas hoje o favoritismo, pelo menos para mim, se impõe ao Inter, por já ter um time, já ter um técnico que nós sabemos o que pode apresentar aqui no futebol brasileiro. Para mim, o gauchão tem que ser tratado com uma responsabilidade, é claro, por parte do Grêmio, mas pode sim e deveria ser tratado também como um laboratório para que o Gustavo Quinteiros possa se ambientar, possa começar um trabalho e seja respaldado. Acho que o grande ponto da tua tese é o respaldo. Porque, independentemente de conquistar ou não o estadual, se não tiver esse respaldo, acabou. Não tem técnico que consiga produzir algo parecido com o que o Renato fez como técnico, que é gerar títulos, sem que tenha esse respaldo no momento ruim. Porque na hora boa, todo mundo vai manter, né? Mas na hora ruim, a gente não viu esse Grêmio ainda. E daí entra naquele aspecto que tu disse, né? Porque já, se o Gustavo Quinteiros não tiver o êxito no Campeonato Gaúcho, o que vem? A sombra do Renato. Também que é um processo natural. Mas vocês acham que essa sombra ela estará tão presente assim? Eu acho que a sombra existe, óbvio. Acho que mas ela está presente. Qual vai ser a intensidade dessa sombra? Sabe por quê? Porque da outra vez que o Renato sai, ele tá mal, mas ele tá mal na final da Copa do Brasil. E aí renovam o contrato, o Grêmio não jogava nada, tomou uma ruim do Palmeiras na final da Copa do Brasil, mas tava na final da Copa do Brasil. Aí no ano seguinte, o Grêmio é eliminado ali na pré-Libertadores pro Del Valle, o Renato tava com Covid, ele foi, inclusive, o presidente foi até o hotel para fazer a demissão. Então, assim, ele não saiu queimado daquela vez. Era um entendimento que o ciclo tinha que encerrar, não estava mais dando certo e tal, mas ele não estava queimado. Dessa vez, não vou dizer que ele saiu queimado, porque o Renato é o maior ídolo do clube, mas dessa vez ele saiu muito desgastado. Ele foi vaiado algumas vezes durante a temporada, a ponto de mudar lá o sistema de escalação da arena, foi chamado de burro em Caxias do Sul, jogaram pipoca nele também lá no Centenário. É diferente. Então eu não sei se o torcedor ele tá tão assim, se der errado o Quinteiros, Renato. Acho que não. Acho que dessa vez tá diferente, pelo menos para um primeiro momento. Eu acho que não. Eu acho que se o Quinteiros não der resultado imediato, pelo menos uma parte da torcida já vai trazer novamente à tona o Renato, porque a grandeza do Renato impõe isso. Que a todo momento de pressão na comissão técnica se coloca a sombra dele, porque daí coloca o que a Michelle disse. Tudo bem, o Renato deixou agora o Grêmio, encerrou essa passagem em baixa, né? O Grêmio brigando contra o rebaixamento, o último jogo, o Grêmio tomando uma goleada do Corinthians dentro da arena. Mas aí a gente vai pro fato. Com o Renato, o Grêmio estava ganhando o Campeonato Gaúcho, que é a competição inicial. Então, se o Gustavo Quinteiros não tiver êxito já nessa primeira competição, é um processo normal também da sombra do Renato, porque muitos vão vir e apontar o dedo e dizer, mas com o Renato ganhava. Eu acho que tem um componente de estabilidade também, né? Tipo, tem um componente de estabilidade aí também que
que é... Eu particularmente vejo uma mudança no departamento de futebol do Grêmio ao longo do tempo. Acho que esse protagonismo ele aumentou. Né? A última janela agora já teve mais contratações que tinham ali uma participação de análise, de scout, né? O Arezzo, o Aravena, o Monsalve, movimentos que o Grêmio antecipou o mercado. Né? Fez antes esse movimento de contratação justamente para pegar jogadores promissores por um valor mais baixo, entre aspas. Agora o Renato oferecia uma estabilidade para o departamento de futebol, porque todas as críticas recaíam sobre ele. O próximo técnico vai ter que lidar com isso. Quem vai ser o escudo dele? Volta para a questão do respaldo também, né? Se o Quinteiro chegar lá e o Grêmio diz para ele, cara, tu tem que ganhar, senão a coisa vai ficar feia. Aí você diz, não, cara, é importante ganhar. É uma marca histórica pro clube, mas a gente entende que é um processo de adaptação, a gente vai estar contigo, a gente tá junto nessa e a gente quer o melhor pro clube este ano. Daí é outra coisa. São coisas diferentes. Uma coisa é a gestão talvez não ter se despedido da maneira que queria do Renato e até é a bola de segurança. Não, apertou, liga pro Renato, ele vem. Então é uma segurança que o Grêmio tem. Agora, vem se não tiver empregado, né? Ele pode estar esperando também os campeonatos estaduais acabarem para ver quem vai bailar nessa. Qual foi a última vez que ele esteve empregado? 2019? Não, 2021. Fora do Grêmio. 2021, né? Quando o Grêmio cai, que ele sai no início de 2021 e o Grêmio é verdade, coloca outros técnicos, em determinado momento, fala, chama o Renato de volta. Ele tava no Flamengo. Sim. Não tinha como sair do Flamengo. Ele tava bem ele elimina o Grêmio na Copa do Brasil, inclusive, né? É o 5x0, acho, não? Foi 4x0 na Arena. 4x0 e 2x0. 2x0 no Rio e 4x0 aqui. E depois... No bom trabalho do Renato no Flamengo, na minha opinião. Que não ganhou, mas Não ganhou, mas que na minha opinião foi bem. É que de modo geral, sim, mas algumas marcas bem impactantes negativas, né? De avaliações sobre treinos. Também, não, mas eu digo assim, impacto. Eu acho que o torcedor ele leva mais em conta o resultado. E aí, que assim, se não ganha, não treina bem. Se ganha, esse é o treinamento que tem que ser dado. Tipo, é que eu penso assim, se o técnico conseguiu levar a final, teve uma participação diferente ali, né, um ano, né, todo dividido, mas ele já tem muitos méritos, né? É difícil você chegar numa final. Eu não lembro, não recordo, mas ele conduziu o Flamengo até a final ou ele pega uma acho semi? Que ele pega até... ele pega bem antes, ele conduz. Porque eu recordo o Carpini, quando chega no São Paulo, ele já chega na final, não? Na Supercopa do Brasil. Sim, é que ele já tinha ganhado antes. Dorival, o técnico contra o próprio Flamengo, né? O Renato conduz. Mas ele não estava na fase de grupos, né? Acho que na fase de grupos não. Acho que na fase de grupos não. Mas ele... as derrotas marcantes que eu lembro daquela campanha foi pro Inter, tomou 4x0 em casa. Aquilo ali foi muito duro, né? 3 do Yuri Alberto e 1 do Tyson. E ele leva um 3x0 em casa do Atlético Paranaense na semifinal da Copa do Brasil também. Que é eliminado ali. É duro de tomar. E principalmente o torcedor lembra o que pra eles é uma verdade, né? Que ele tirou o pé contra o Grêmio. Sim. E também não deixa a de ser leitura também... labial lá. Vitinho, né? E ele não deixa de ser também um dos técnicos da leva após o Jorge Jesus, né? Que não basta o Flamengo jogar bem, né? Ele tem que dar show. Tentou com o Renato, tentou com o Paulo Souza, não conseguiu. Na verdade, nenhum outro conseguiu fazer o que o Jorge Jesus fez, né? Mas o Quinteiros, ele vai passar por uma situação no Grêmio que outros técnicos não passaram, que é pegar um vestiário com poucas lideranças, né? Porque se a gente for pegar o plantel do Grêmio, a liderança real é o Kahneman, né? Hoje não temos mais Pedro Jeromel, não temos um Filipão, que lá atrás se teve também no vestiário. Então o Quinteiros, além do respaldo, ele vai ter que formar novos líderes. E isso é muito difícil, né? Pode pegar o Marquezinho... Mas isso tu acha que é ruim? Eu acho que é ruim. Pra mim não é ruim. Eu acho que é ruim. Pra mim é bom tu oxigenar o ambiente, ter novas lideranças, porque os líderes antigos eram daí baseados no trabalho do Renato. Mas eu acho que eles tinham um componente de profissionalismo importante, assim, que serviria a outro líder. Eles não eram líderes líderes de vestiário que só seguiam a liderança do Renato, sabe? Eu acredito que eles sim poderiam seguir outras lideranças, só que eles não viram isso surgindo. E aí também é uma crítica ao departamento de futebol anterior, né? Lá 2021, que não tinha ali um nome que desse suporte, né? Você não tinha no departamento de futebol um nome que
chamasse a responsabilidade, que na hora mais difícil fosse lá os microfones e falasse. Tanto é que o Grêmio ficou tão carente disso que no final da temporada buscou o Denis. Sim. Naquela época. Que era um cara de microfone, um cara de falar. E, bem ou mal, não se escondia. Né? Sim. Mas... Então, eu vejo que tem os dois lados da moeda. Ao mesmo tempo que, por exemplo, ele tem o Kahneman. Né? Não, é que nesse sentido de liderança, eu acho que é inevitável o comparativo 2021, 2024 agora com a saída do Renato. Para mim, o Grêmio ele faz o processo certo agora em um momento que errou em 2021. Em 2021, o Grêmio tirou só o Renato. Não tirou a estrutura ao redor dele. Uma estrutura que estava viciada no modus operandi do Renato. Agora, talvez, o principal acerto seja tirar o Renato e tirar os vícios também, para abrir um caminho para um novo trabalho e um novo vestiário mais com ambiente oxigenado, como a gente gosta de falar. Esse aspecto das lideranças, sem o Pedro Jeromel, não estou dizendo que a liderança do Jeromel era ruim, mas eu acho que para um novo trabalho, um novo ciclo dentro do clube, é importante também um Bright White assumir a liderança, um Marquezinho assumir a liderança, que a gente sabe também, o Grêmio não vai confirmar essa situação, mas a relação Renato e estrangeiros também já estava desgastada no vestiário há bastante tempo, né, ao longo dessa temporada. Não, o resultado de campo, ele é só o espelho daquilo que acontece no dia a dia. A gente não pode acreditar que o vestiário do Grêmio estava às mil maravilhas com o Renato ao longo dessa temporada e que era só o resultado. Não, a gente tem relato, né, Bruno? Que o vestiário tinha algumas pessoas que já não estavam comprando o divergências. discurso. Não é... Às vezes a gente tem que ter cuidado para falar, porque pode parecer, não que a gente esteja dizendo, que eram brigados, que se odiavam, mas divergências de trabalho. Sim. Alguns não estavam satisfeitos com o trabalho como era feito. Sim. Entre eles o Marquezinho. Sim. Mas aí entra um outro tema também, né? E acho que isso já foi muito presente também na realidade do Inter, que é o peso das declarações ou das posições dos jogadores. O Inter teve, acho que foi com o Miguel Ramírez, que Cheguei a me arrepiar com esse nome. que o Edenilson, acho que chegou a dizer que o Inter não jogava de maneira inteligente. Que teve um dos jogos ali que foi mais, se tem relatos de que os jogadores é que mais assumiram ali as rédeas da situação para tentar encaixar o modelo que eles estavam mais confortáveis. E aí você tem que ter não alguém... Teve uma entrevista do Edenilson certa vez dizendo, tem que baixar a linha, não dá pra jogar assim. Foi o Patrick ou o Edenilson, não lembro bem. Foi o Edenilson. Mas tem esse debate aí, você tem que ter alguém do departamento de futebol com um olhar talvez mais neutro para avaliar a situação e dizer, não, peraí, a gente pode fazer uma concessão aqui, mas o nosso técnico é esse aqui. Eu acho que o Quinteiros ele vai precisar disso. Porque ele vai ter essa situação. Algumas rupturas elas vão existir. Faz parte de todo o trabalho, não só do futebol. Mas quem vai ser o líder do Grêmio que vai chegar e vai dizer, não, isso aqui a gente vai conceder, isso aqui a gente vai deixar. Essa questão das lideranças, da estrutura que fica ou que sai, eu acho que tem 2 pontos. É muito interessante, se tu tem uma estrutura que é da gestão anterior, que existe uma confiança ali. Então, se por mais que estavam acostumados com o trabalho do Renato, estavam muito ambientados naquela estrutura, é questão de profissionalismo, de ter a cabeça aberta, de entender o que não. Pra gente isso funciona assim, mas a tua filosofia é essa, vamos adaptar, exatamente como a Michelle falou, essa e essa parte da nossa estrutura. Ou, não, a gente tem uma linha que é assim e essa é a adaptação que vai ser feita. Mas, ao mesmo tempo, é interessante tu poder trazer novas ideias para um clube que tá na situação desgastada, dessa relação com a torcida, de um ano frustrante, assim, a exceção do Gauchão, obviamente. É interessante tu ver, não, mudou tudo, vai ser uma grande revolução, estamos em uma nova realidade, é um novo ano, e a gente vai mudar e agora vai ser bom. Mas, ao mesmo tempo, tu ter esse cara que é mais calejado no vestiário, que os guris olham pra ele e pensam, eu quero ser que nem esse ídolo, eu quero virar ele, esse cara chegar pro treinador e falar, prazer, eu tô aqui contigo, a gente vai fechar junto, eu vou te trazer o que o vestiário quer e tu vai me trazer o que tem, a gente vai fazer um bem bolado e vai funcionar. Então tem os 2 lados nessa relação assim de liderança e de estrutura, que os antigos têm que abrir a cabeça e pensar como é que a gente pode fazer isso funcionar, mas o técnico também tem que entender que ele é o fator novo. Não necessariamente tudo vai ser da maneira que ele pensa que vai ser.
Tem que achar o equilíbrio, né? Eu acho que essa questão de gestão é bem importante, né, Bruno? E no futebol brasileiro a gente tem visto o quanto isso é fundamental, né? Talvez na Europa funcione melhor o técnico, porque o jogador está mais acostumado a seguir o que é necessário para o profissionalismo, né? E aqui no Brasil o jogador tem que ser levado, não todos, obviamente, mas eu digo muitos. E talvez, até o Pretzel falou isso ontem, eu achei bem interessante, que o Renato, ele gere o grupo de uma maneira mais anos 90, assim, né? Mais anos 80, na base da amizade, da compensação. Ah, tu resolve para mim, então eu vou segurar a tua onda dos problemas que tu me traz extracampo, etc. Mas hoje em dia precisa ser mais profissional, mas ao mesmo tempo que precisa, tu tem que olhar para esse lado gestão, porque senão não funciona, né? E o futebol, ele tá cada vez mais difícil nesse sentido, né? Porque quando o Roger chega no Inter, uma das coisas que se escuta é, mas o discurso do Roger é chato. E aí agora com o D'Alessandro, porque o D'Alessandro tem o jeito boleiro ainda. Então tu tem que ter os dois. Tu tem que ter o cara que vai sentar contigo e vai falar dos quadrantes, das linhas quebrantes, e tu tem que ter o cara que vai, e aí, meu, quem sabe a gente faz assim. Então, tem jogador que não gosta desse discurso, tem jogador que gosta de um trabalho mais leve, né, que é o contrário do Roger. O trabalho do Roger é um trabalho teórico e prático, e o teórico ele é muito forte. O Roger passa sempre vídeo dos adversários incansavelmente, e tem jogador que não gosta. Tem jogador que prefere, ao ir para o campo, ao invés de ficar estudando linha, prefere chutar gol, né? Então tem muito disso, e essa variação é de técnico para técnico. A gente costuma também ouvir no discurso do Renato que o Renato é um técnico boleiro e fala a língua de jogador, e aí no outro lado, um cara que jogou nessa mesma época diz, mas o Renato não dá treino, o Renato não treina. Então o futebol é difícil nesse sentido. E eu vejo que esse equilíbrio tem que ter. Um cara que é prático e de um cara que tem um jeito mais jogador de ser. Acho que os dois combinam. Ao mesmo tempo tem também... Varia muito do resultado que você tem, né? Claro. Por exemplo, eu estava lendo agora de férias, voltei de férias ontem, né? Estava lendo a respeito do Carlo Ancelotti, né? Da forma de gerir dele. Daí tem uma passagem no livro dele que é só os jogadores falando. E aí tem uma passagem do Cristiano Ronaldo que ele fala que é um cara muito verdadeiro, transparente, algo muito presente no discurso do D'Alessandro, né? Desde que ele chegou como diretor esportivo no Inter, olho no olho com o jogador e tudo mais. E ele diz, várias vezes ele cita, é um técnico que cuidou de mim. Como eu não ia retribuir isso em campo? É um técnico que cuidou de mim. Então, o jogador, ele tem isso também. E no fim das contas, a gente está falando de pessoas, né? E eu acho que a parte da gestão, ela envolve muito isso. É você cuidar das pessoas que estão ali. Então, de certa forma, tem a crítica com relação à forma do Renato de gerir, mas a forma dele de gerir, ela também deu certo já para ele e dá certo para outros técnicos que a gente valoriza. Eu penso cada vez mais que o futebol ele é muito resultado, porque no final, por exemplo, se a gente chegar em abril do ano que vem, maio do ano que vem, a gente vai avaliar o que o Volto acabou de dizer, Roger e D'Alessandro. Hoje, o que parece ser uma química perfeita, pós-gauchão, pode ser a receita do fracasso. Não teve uma turbulência ainda. Exato. Da mesma forma, se a gente parar para pensar, olha o que era dito sobre Kudê e Magrão no final de 2023. Sim. É um bom comparativo. Era um boleiro, o outro cara que sabe muito de futebol, que tem bom conteúdo tático, e no ano seguinte não aconteceu. Mas sabe que eu acho que assim, o Kudê era um cara que tem uma ideia muito clara de jogo e que agradava. Eu lembro muito do comparativo, assim, quando o Mano sai, a gente acompanhava o dia a dia, na época eu fazia mais setor do Inter, a gente via, assim, que o trabalho do Mano era um trabalho, normal ali. Aí chega o Kudê, bicho pegando, correria e gritaria, exato. Mas é um nível de exigência alto, né, dos treinos. Isso, perfeito. Intensidade, e o Roger também tem isso na sua linha de trabalho. Então, o que acontece? A gente entendeu ali que o Magrão poderia fazer a gestão. Não que o Kudê fosse tido como um mau gestor, mas que seria necessária essa gestão por parte do Magrão. O Roger já tem isso que o Bruno falou antes. O Roger tem um discurso chato, cansa o vestiário. Então o D'Alessandro carrega essa questão mais boleira que pode ajudar. Mas o que faz realmente é a prática, o resultado. Só que o Magrão talvez não tenha sido esse gestor, que talvez o D'Alessandro seja. O D'Alessandro tem mais tamanho também, mas não é só o tamanho. Tem que saber gerir o vestiário. E eu não tenho certeza ainda que o D'Alessandro sabe. A gente vai saber
no final do ano que vem. Na dificuldade. Se ele ficar todo esse tempo. Porque o Sim. que a gente tem visto por parte do Inter, pode ser que o Grêmio passe pelo mesmo processo agora que não tem o Renato, é uma série de rupturas a partir do resultado. O resultado comanda. Claro, eu acho que a atual gestão tem muitas qualidades, assim, montagem de grupo, né, o enfrentamento de dívida que eu considero que é importante para todos os clubes. É dificílimo você competir com Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Galo, só que, querendo ou não, você tem aí um comportamento repetitivo, né, de um segundo semestre promissor, um começo de ano ruim, não chega na final do Gauchão, ruptura de trabalho. E sempre aquela frase de, se o fulano tivesse chegado no início do ano. Quem sabe deixa o fulano um ano inteiro. E o problema da gestão Magrão é que ele foi o policial bom e o policial ruim, né? Ele era o cara que tinha que passar a mão para conversar, é o cara que tinha que cobrar, é o cara que pegava o seu carro e ia no CT. Então ele tinha um acúmulo de funções. Ele era o diretor, ele era o executivo, ele era o cara que no vestiário, numa derrota, tinha que dar bronca, mas na vitória tinha que amenizar. Eu acho que ele não lidou bem com isso. Ele não lidou bem com isso e todas as funções que ele teve, ele não conseguiu. Não é. Não é fácil. Não tem como, de manhã tu me dá uma bronca, aí de tarde tu vai lá e me elogia. O cara fica, mas aí... tu tem que ter muita habilidade pra fazer isso. Sabe? E nós estamos falando de um vestiário com Alan Patrick, nos seus 33 anos. Nós estamos falando de um vestiário com Gabriel Mercado. E 30 jogadores com personalidades diferentes. É muito difícil isso. O cara tem que lidar com base, com um jogador que está subindo, com egos, sabe? Com um treinador que tinha a sua metodologia e tinha a sua comissão fechada. Né? A gente tem relatos do Eduardo Cudê terminando um treinamento e entrando numa sala. Dali só fala quem ele quer que entre. Então é muito complicado gerir, né, desta forma. O Magrão, ele acumulou funções. Então não teve como ele fazer o papel do D'Alessandro. Quando a gente vê, por exemplo, um Inter e Cruzeiro, tá? Que o Inter empata lá, Bisol sai xingando a arbitragem, o presidente sai xingando a arbitragem, e quem está amenizando a situação é o D'Alessandro. Em outros momentos, quem estaria ali era o D'Alessandro. Então hoje ele tem uma função e é aquela ali que ele faz. É aquela ali que ele está destinado a fazer. Então essas realocações que o Inter teve, Mazuco, Bisol e D'Alessandro, cada um fazendo a sua função, também ajudou na organização. Claro, é importante isso, dividir as tarefas para não sobrecarregar ninguém, né? E até a gente entrevistou o presidente Alberto Guerra semana passada, né, Calhau? Sim. E ele dizia, né, sobre essa questão de gestão, ele citava, né, a gestão do Renato, ele lembrava isso. É importante, cada um tem o seu perfil de gestão de vestiário. Mas o presidente até a gente falava sobre coordenador técnico, né? A gente citou o Filipão, e o presidente disse assim, é complicado colocar mais um profissional no vestiário. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem conversada com quem participa do vestiário. E aí que tá, eu acho que o Cudê no Inter, o Cudê é um cara de muita personalidade, assim, né? Eu não sei não sei como é que, eu realmente não sei. Como era a aceitação dele com o Magrão, qual era a liberdade realmente que o Magrão tinha, porque o Magrão acabou caindo. Ficaram os jogadores todos e o Magrão caiu. Não, e ao mesmo tempo eu acho que esse cara ele tem que estar acima, o jogador tem que saber que esse cara não vai cair, velho. Ele é o teu chefe, ele não vai cair. Porque senão fica fácil, começa a perder, cai o chefe, sabe? Fica muito cômodo pro atleta. Né? E aí você muda a estrutura de futebol cada vez que alguém cai, né? Cada vez que alguém é derrubado, entre aspas. E eu acho que tem aí também um componente de exigência. A gente sabe, por exemplo, que o Abel Ferreira no Palmeiras, ele não é querido por todos os jogadores do Palmeiras. Eu acho que qualquer técnico que chegue e se propõe a exigir mais, e o nível de competitividade do Brasil hoje exige esse mais, porque financeiramente a dupla Grenal não tem o mesmo nível do Botafogo, do Flamengo, do Palmeiras. Então você tem que procurar esse mais em algum lugar, sendo criativo no mercado, melhorando sua preparação física, fazendo uma pré-temporada diferente, enfim. E eu acho que nem todo jogador está preparado para isso. E aí cabe ao clube ter um suporte forte para esse treinador. O Grêmio vai precisar muito disso no ano que vem. O Inter também. Mas eu penso que assim, o Grêmio agora com essa nova realidade vai precisar muito disso. Mas isso é uma questão muito do futebol, eu acho. Porque o sistema que o Abel gere no Palmeiras, ele é um sistema que você vai olhar para outras ligas esportivas, quase todos os clubes vão usar. Que é um sistema de resultado, de aferição, todos os clubes aqui usam, mas o Abel, ele emprega isso de uma maneira muito aberta. E ele fala, não, a gente monitora sono, a gente monitora tudo,
e tudo é contabilizado, contado, eu sei o que cada um fez E para no caso adaptar dele, o treino. a comissão grande não é um problema, né? Às vezes a gente fala, mas o fulano tá vindo pra cá com 4 pessoas na sua comissão técnica. Sim, o Palmeiras tem uma pessoa só pra bola parada. E a gente vê o resultado disso. Aliás, o Quinteiros, estava lendo, o Quinteiros ele tem dos auxiliares, um cuida da parte ofensiva e outro da defensiva. Que é o que tem na NFL. Na NFL, eu sou cria do futebol americano, né? Por isso que eu já passei a Então, bola pra ti. Mas tem uma comissão técnica muito grande, com funções extremamente específicas, e é tudo calculado milimetricamente. Eles vão ver horas e horas e horas de vídeo. Para ver adversário, para ver o que eu errei. Não, nesta jogada específica, tu virou para este lado, tu tinha que ter virado para o outro lado. Ou tu deu 3 passos a mais. É uma coisa muito técnica. No futebol, principalmente futebol sul-americano, a gente é muito mais paixão e emoção e o jogo jogado. Não, esse cara é craque. O que é o craque? Eu acho que isso até do departamento de análise dos clubes, eu acho que até tá mudando. Acho que hoje se tem uma análise de dados muito maior, assim, é uma área que cresceu muito. Mas acho que vai do treinador empregar isso, né? Mas a tem a NFL informação. é outro nível, NFL, NBA é outro nível. Mas uma coisa é tu ter a informação, outra coisa é tu usar a informação. Também. Tá explicada a não renovação do Reinaldo, então, né? Ficou horas e horas analisando o futebol, não. Esse aí deixa esse aí. O Reinaldo não tinha como. Esse aí não dá. Esse aí não dá. Esse aí ele corre nem pra trás nem pra frente. O Reinaldo não dava mais, né? Não apenas ele, né? Uma galera não dava mais, né? Ele, Rodrigo Caio. Se bem que o Rodrigo Caio eu vi que dividiu um pouco a opinião entre a torcida mais no final do ano, porque ele jogou algumas partidas, não jogou mal. E eu não sei se não... Depende do nível, né? Não tô defendendo. Não jogou. Tô Não, que a torcida, eu também não tô defendendo e nem atacando. Só tô trazendo que eu penso muito que não tem jogador ruim. Tem jogador que não tá no contexto dele. Eu acho que o que acontece com o Reinaldo é que ele tá no Grêmio, mas o Grêmio não é mais o contexto dele. Sim. Da carreira dele no momento. Não, mas o Rodrigo Caio, na minha opinião, é a mesma coisa. Não, perfeito. É que o que acontece? O Rodrigo Caio, ninguém discute qualidade. Se discute a parte física. Né? Talvez ele não tenha mais condições de jogar no nível do Grêmio pelo joelho dele. A gente olha, o joelho dele é diferente. E aí, algumas pessoas têm a seguinte tese. O Grêmio recuperou o Rodrigo Caio. Ficou aí um tempão. Eu acho que tu tava comigo em Caxias num jogo, não lembro se era tu, Calhau, que o Rodrigo Caio tava na bicicletinha no canto, assim, no Centenário. Acho que sim. Lembra? Não foi Grêmio Operário? Acho que sim. Tava chovendo Copa do Brasil. Lembro bem. Nossa, cada chuva no Centenário esse ano. Um lodo atrás do gol, os tênis, tudo embarrado. Mas assim, o Grêmio recuperou, trouxe o Rodrigo Caio e ficou com ele. Daí quando ele tava recuperado, pronto pra jogar, daí não vai ficar com ele mais. Daí no ano que vem ele joga o que ele sabe em outro lugar. Não é um risco. Mas acho que ele não... Eu acho que ele não consegue mais jogar o que ele sabe. É triste falar isso. Por exemplo, vou citar um lance que pra mim é característico dele. É que a gente acha, mas o Grêmio espero que tenha certeza disso. Porque tem profissionais pra isso, né? Claro, acompanha o cara dia a dia, sabe se ele tem condições. Ele não teria ou não. contratado. Mas que daí o Renato pediu, né? O Renato pediu, né? Mas é um erro. Não, concordo, mas é que muita coisa acontecia. Esses dados de lesão, de físico, nem E concordo. uma instituição que passasse por processos profissionais, o Rodrigo Caio não teria sido contratado pelo Grêmio. É que eu acho que ali, assim, antigamente era pior. Antigamente o Grêmio só contratava jogadores que o Renato pedia. E daí eu te pergunto, agora... foi baseado no que a escolha pelo Rodrigo Caio? Não. Se quando ele chegou, a gente já viu que não tinha condições. Calma. Foi só o Renato. O que eu tô te dizendo é que agora, nessa gestão, foi algo como compensação. Eu te dou o Rodrigo Caio, mas o Vina não te dou. Vai ser o Monsalve. Não pode funcionar assim, né? Eu não estou defendendo, estou te dizendo como funcionar. Não pode? Eu concordo. Não pode, né? Mas eu acho que o que ele quer dizer é que o protagonismo do Renato em relação às contratações foi reduzido. Ali o Rodrigo Caio ontem, ele postou, né? Perfeito. Se despedindo do Grêmio, indo embora do clube. Eu agradeço o Milton aí que colocou na tela pra gente o Instagram do Rodrigo Caio. Muito obrigado, Grêmio. Foi uma honra vestir essa camisa. E tantas glórias. Olha o joelho ali. Eu fico triste, tá? Porque deve ser horrível você... E ele tem bola, tipo assim, ele tem conteúdo tático e técnico pra desempenhar mais. Também, né? Só que um lance pra mim que caracteriza muito o que é o Rodrigo Caio hoje é o lance do John, que ele faz pênalti contra o Bragantino. Mas qualquer um que coloque no fundo... Mas não tem uma questão de muito tempo sem jogar? Falta de ritmo? Eu não acho que seja isso. Não é isso. É uma questão de embocadura já. Tá? Ele não tem mais o... Eu torço pra que eu esteja errado. Mas daí a questão que tu trouxe, o cara foi lá, ficou, se recuperou,
Mas não dava. Só que se não dava, eles já perceberam há meses que não dava. Mas é que... Só que daí a teimosia de ir até o final. E daí vai bancar até o final e o depois ou vai bancar, tá, gente? Recuperamos ele, que o contrato realmente, tinha mas que... não deu. O contrato tinha que cumprir, né? O ponto é a partir de agora. Pra mim, essa contratação do Rodrigo Caio, ela tá muito mal explicada ainda. Porque... Por que mal explicado? Porque eu não posso acreditar que é só o Renato chegar pro departamento de futebol e pedir, contratem o Rodrigo Caio. Pra que serve o departamento médico, então, para avaliar a condição do Rodrigo Caio? Se quando ele chegou, ele já não ficou à disposição. Mas e a frase comigo ele joga? Mas daí é uma frase, uma narrativa falsa. Mas assim como uma contratação de um Cara, jogador que estava A muito gente tempo sabe parado. que... Eu não sei se o departamento médico vetou ou aconselhou, não sei. Mas... Não, eu também não sei, mas deveria pelo menos passar pelo departamento óbvio, médico. Mas a gente sabe, não fica bravo comigo que eu não tô dando a minha opinião, tô dizendo como acontece. O Rodrigo, a gente sabe que o Renato passou por cima do departamento médico várias vezes. E ele conta a vez que ele passou por cima e deu certo. Luan. Que foi a do Luan. Mas e quantas deram errado? Inclusive esse ano. Pois é. Então, mas o sistema de compensação acho que aconteceu muito com essa diretoria. Que com a anterior nem isso acontecia. Era todo mundo que o Renato queria. Nessa, pelo menos, tinha compensação. Não vai ser o Daverson, vai ser o Arezo. Não vai ser o Vina, vai ser o Monsalve. Tanto Tá? Esse cara eu não acho joga. que tanto é que o Monsalve, Arezo e Mas Aravena contratou. foram contratados. Né? É. Aliás, o Rafael Cabral, foi um pedido do Renato. Que barbaridade. O Rafael Cabral virou... Só que barbaridade. O Rafael Cabral, goleiro, ele revezava com o Marquezinho até o Marquezinho se irritar, né? E falar, opa, não, isso aí não vai acontecer comigo. Rodízio de goleiro, não. Tu se lembra como... Ou jogo ou não Tu jogo. lembra- Aí parou o rodízio na hora. Foi o Marquezinho falar publicamente isso, acabou o rodízio. Tu lembra como que acabou daí o rodízio? Porque um jogo o Marquezinho não joga, o Renato alega que ele estava lesionado. Sim. E o Marquezinho é questionado. Por mim. É por ti? Não, na zona mista pelo Fabris. E eu questiono o Renato. Eu não me lembro o jogo em si. Mas acho que foi do Campeonato Foi o Brasileiro. jogo no Centenário. E daí o O Marquezinho Fabris diz, pergunta pro não, Marquezinho. não estou lesionado. Foi a escolha do Renato. Desmente o que o operário Renato do- tinha falado. Então, na verdade, o Grêmio, esse ano foram muitas narrativas que acabaram caindo, né? E aí na coletiva do jogo seguinte... Porque foi assim, ó, já tinha terminado a coletiva do Renato quando o Marquezinho dá a declaração. Sim. Aí no jogo seguinte eu pergunto sobre isso, que foi o jogo contra o Juventude no Jacone, que o Grêmio toma um laço 3-0. e o Rafael Cabral toma um frango. Quem treinava a Juventude? Roger Machado. Só pra vou deixar na mesa. Roger Machado. A pontuação aqui Só pra- importante. né? Roger Machado, pra mim, aliás, quem é que ganhou o melhor técnico do Campeonato Brasileiro? Depende qual Qual prêmio? Prêmio. O Roger não ganhou nenhuma, né? Nenhum ele dos prêmios. ganhou do... ele ganhou da SEG. Tá, mas da SEG era daí que só... é pro- aqui, né? Mas do Brasileirão ganhou o Arthur Jorge? Eu coloquei ele na minha seleção Eu do acho que o campeonato. Arthur Jorge. E eu coloquei, eu também acho. Ele foi bem com o Juventude e com o Inter. É dificílimo, né? Pô, Também coloquei o Roger. pra mim o Roger foi o melhor treinador do Brasileirão. Eu acho absurdo ser o Arthur Jorge também. Mas... Não, o cara ganhou o Brasileirão. Mas assim, É que é difícil. ganhou né? com um cano, né? O Roger, o time do Juventude, não é que o Juventude ganhava, tinha Ele resultado. jogava bem. Era legal de ver o Juventude jogar. O Juventude jogava Inclusive, bem. em boa parte da Envolvia o temporada, adversário. o Juventude era o futebol gaúcho mais atrativo pra Era. ver. E antes da enchente, tá? E como se desorganizou depois do Roger, né? Eu não acho que o trabalho do Jair Ventura era tão ruim, mas ele embalou uma sequência Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, que é complicado. Mas essa questão é Fábio difícil. Matias me surpreendeu no final do ano. Eu não Também. esperava nada, velho. Sinceramente, nada contra ele, mas É por que ser o um técnico contexto- emergente, o contexto estava O horrível. contexto não favorecia, né? Mas tinha muita memória do trabalho do Roger, Sim. uma memória dos jogadores também. E tem jogadores ali eu acho que o Juventude fez um bom trabalho de scout. Porque são jogadores fortes, velozes e que eles têm uma capacidade de aguentar pressionando. Né? Tirando ali Nenê e Jean Carlos, que são mais meias, eles todos tiveram muita capacidade nisso. Né? O Juventude sempre teve um trabalho de scout muito bom. Porque se a gente lembrar, o Rômulo que está no Inter, primeiro ele passa pelo Juventude. Juventude é o primeiro clube do Brasil a contratar o Isidro Pita. Né? Lucas Barbosa, que é um jogador valorizado bom do jogador. Santos, estava no Juventude. O que o Grêmio contratou, estava no Juventude. Então o Juventude tem esse trabalho de scout muito bom. O próprio goleiro Gabriel Vasconcelos, o Inter tentou contratar ele, não conseguiu. Ele veio para o Juventude, fez um bom campeonato gaúcho e campeonato brasileiro, agora já está no Vitória. Então esse trabalho da direção do Juventude ele é muito bom. Ele pega o jogador
que é o que a dupla Grenal tenta fazer, né? Se não tem que contratar o Arrascaeta do Flamengo, tem que contratar o Arrascaeta de antes. Antes de explodir. E o Juventude faz isso, claro. O Inter viu mais o Arrascaeta nacional. no defensor, mas aí preferiu o Anderson, né? Deu tudo errado. Undershow. Deu tudo errado. Arrascaeta ia ser o substituto do D'Alessandro, né? Mas o Arrascaeta joga muito, né? Aliás, deu uma caneta no jogo comemorativo agora no Carlos Alberto. O Carlos Alberto ficou maluco com ele. O Carlos Alberto pode ser considerado um cara que pega pilha Porra! fácil, assim. Me lembra muito o Bruno Soares. Mas não mente, né, o Carlos Alberto. Também lembro o Bruno Soares. Pô, eu pego pouca pilha nos jogos. Mas Imagina se fosse pilhar. Ó, deixa eu ler aqui uns recados importantes. Grupo Priori, sua necessidade é a nossa prioridade. Catani Portões, telefone 999-674993. Neugbauer, nossa história é chocolate. Global Aço, somos a Global Aço, @somos a Global Aço, né? Apaixonada pelos clientes, produtos e serviços em aços. Parrilla del Sul, melhor pedaço do Uruguai em Porto Alegre. Nilópolis 111. Aliança, em breve a Aliança estará de casa nova. Um showroom com 100 metros quadrados, totalmente novo e tecnológico para receber novos clientes e parceiros em frente ao condomínio Alphaville de Gravataí. Esquadrias em PVC com garantia vitalícia. Via Condote, Shopping Total, Galeria 7 de Setembro e Canoas Shopping. Vá comprar na Via Condote seu presente, seus presentes agora aí, né, de início de ano para as pessoas, né? Porque é bom presentear na virada do ano também, para começar Fique à vontade, meu bruxo. Parente que não viu no Natal também. É, pode fazer esqueceu de presentear alguém. Eu no adoro Natal. dar presente. Isso Dou aí. presente para todo da minha família. Via Condote. Está fácil e estacionamentos, né? Estacionamento que facilita a sua vida, o estacionamento aqui do prédio, por exemplo, primando pela qualidade e tecnologia na aplicação de processos e serviços. Ó, tô pintando meu apartamento, ó, tintas Alessi, cores que fazem história. Porto Stone, a Porto Stone tem o compromisso em entregar qualidade e preço justo ao mercado, com vasta experiência em mármores, granitos, tem excelência na produção dos mais diversos projetos em pedras, como revestimento de escadas, revestimento de lareiras, bancadas e ilhas em pedras, e trabalha com todas as pedras. Kia São Motors, nós movimentamos você na Ipiranga 8113, mudou o endereço, né? Agora na Ipiranga 8113, a Kia São Motors de Casa Nova. Tenseg Security, buscando segurança para sua casa ou negócio, a Tenseg tem as melhores soluções de segurança, câmeras, acesso por reconhecimento facial, alarmes, automação, e muito mais. Tenha controle de onde estiver com equipamentos da Tenseg. Para a gente fechar, Constrular, materiais de construção, Rua Arnaldo Zimmermann, 175, Vila Nova, São Leopoldo, no Instagram, Constrular_São Léo. Oferece flexibilidade no pagamento e variedade de marcas. Pague em 10 vezes ou à vista, tem uma ótima condição. Também tem aqui o recado para você se inscrever, óbvio, no canal, deixar o like, é sempre muito importante. Deixa o like, se inscreva no canal aqui do REC, também ative as notificações. Lembrando que a gente transmite, além do canal do REC, também para o canal 6 de Gramado e Canela. Ô Bruno, o Bernabé está ficando, né? Graças à venda do Gabriel Carvalho, né? O Inter tem que fazer isso. O clube que não tem dinheiro tem que acabar vendendo os jovens, não tem jeito. Né? E a base, mais uma vez, salvando o Inter, né? Praticamente aí meia debento do Gabriel Carvalho para ajudar a organizar o início de 2025, né? Não vai salvar as contas, mas dá uma tranquilidade. Daqui a pouco para sentar para negociar um Vitão, para conversar melhor sobre um Bruno Gomes, estudar daqui a pouco uma outra proposta que venha a ter pelo Wesley, tira um pouco do desespero, né? O Inter que viajou a Madrid com o Gabriel Carvalho junto para fazer as questões dos exames médicos e de Madrid iria para essa conversa lá em Glasgow. O Bernabé já leva o Gabriel Carvalho junto, né, para mostrar que até aqui é minha garantia que o dinheiro vai vir. Mas é muito difícil essa concorrência do Bernabé, né? Espero que o Inter feche nessa negociação até hoje, né? A gente sabe as questões do fuso horário, porque se a gente tiver que concorrer, fazer qualquer tipo de leilão, aí não tem como, né? Principalmente se o concorrente for o Palmeiras. Se o Inter oferecer 5, o Palmeiras oferece 6. Se o Inter chegar a 6, o Palmeiras oferece 7. Então tá muito difícil essas situações das negociações do Inter, mas essa do Gabriel Carvalho,
é uma segurança, que a gente consiga estancar, né, um pouco dessas dívidas do Internacional e dar uma tranquilidade para começar 2025, conseguir manter algumas peças que são fundamentais do time do Roger. Importante essa permanência do Bernabé, né, Michele? É importante, ao mesmo tempo a gente sempre faz a avaliação, né, 5 milhões de euros por um lateral é impactante, mas considerando que é um mercado cada vez mais inflacionado, é difícil encontrar laterais, o Bernabé, querendo ou não, ele é para quase que todo o ataque do Inter pelo lado esquerdo, claro, respeitando muito tudo que fez o Wesley também, mas a venda do Gabriel, de certa forma, ajuda a pensar em Wesley, a pensar em Bernabé para o ano que vem, a manter titulares no Inter. Eu particularmente não gosto muito da ideia de vender tão cedo, sem colher os frutos do jovem, né? Gostaria, por exemplo, que Grêmio, que Inter, outros clubes do futebol brasileiro, eles tivessem esse processo de revelar o talento mais cedo. Acho que o Palmeiras é uma referência nisso, consegue desfrutar dos seus talentos, respeitando o que é a lógica de mercado hoje, dos clubes da Europa, os clubes de fora vindo buscar mais cedo, então revela mais cedo, faz a estreia no profissional mais cedo. E acho que o Inter ele vai ter que, invariavelmente, o Inter e o Grêmio vão ter que fazer esse movimento também, olhar para o mercado de maneira diferente, mudar essa cultura e voltar a revelar mais vezes, porque a gente sabe, como o Bruno Volto falou, a forma como se tem de salvar em determinados momentos, né? E agora o Bernabé ficando, eu concordo também com o Volto, acho que a hora de garantir a permanência é agora, enquanto tem opção de compra. Depois, quando abrir para concorrência, aí realmente vai ficar difícil pro Inter. Que é a ideia do Celtic, né? A ideia do Celtic é esperar estourar o prazo do Inter. Eles acham que conseguem ganhar mais dinheiro, mais do que o valor que está estipulado. Mais do que o Inter. Se passar mais do que o valor que está estipulado. Porque o Palmeiras sinalizou que chegaria em 7, né? A preferência é do Inter, mas isso não proíbe o Celtic de receber, né, a sondagem, como o Arsenal fez. É só pensar do lado contrário. Se fosse o Inter, por exemplo, que tivesse a possibilidade de um clube pagar mais pelo Gabriel Carvalho, o Inter não esperaria para... E o Celtic sabe, né? Tanto que a conversa se arrastou. Não, vamos conversar em dezembro. Tá, tranquilo. Não, vamos conversar depois do Natal. Aí passa o Natal, vamos conversar em janeiro. Então o Celtic tá tentando fazer o quê? Com que o prazo do Inter extrapole, né? Porque em contrato é 8,5 de euros o contrato fixado. E aí se negocia, né? Só que o Celtic sabe que é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras está interessado, que o Palmeiras está com dinheiro, porque já tem automaticamente, mas tem jogadores que vão ser vendidos, os jogadores que vão ser contratados. E tem mais o ponto, não tem, né? na verdade, né? Porque o Piquerez teve uma lesão grave, então até voltar vai um tempo e Vanderlan saber também. como vai voltar. O Vanderlan acho que até estava em processo de saída. O Caio Paulista não... O Vanderlan e o Caio Paulista, eles não renderam o que se esperava. O Caio Paulista vai acabar pintando no Grêmio ainda. O Grêmio tá com dificuldades em relação ao Marlon, né, Calil? Mas Caio Paulista daí é trocar 6 por meia dúzia. Mas é mais jovem. Tentou o Caio Paulista, né? Essa é a questão. Mas também seria um erro. Mas nessa situação... Porque o Caio Paulista nem é lateral de origem, ele é meia. É mais ofensivo, né? Ele é meia. Mas nem pra parte ofensiva ele conseguiu ajudar o Palmeiras. Ele se destacou muito no São Paulo, né? A torcida do Palmeiras não quer ele lá mais. Mas ainda dentro dessa questão do Bernabé, eu tenho muita preocupação do valor que o Inter vai gastar. Se gastar 5 milhões de euros que se projeta, eu acho que é um valor muito elevado pelo Bernabé. Eu, particularmente, não pagaria este valor. Acho que o Inter daí vai usar, vamos lá, basicamente 1/3 do valor fixo do Gabriel Carvalho. Eu acho que, não vou dizer que é irresponsabilidade, porque o Inter, com certeza, tem outros meios de viabilizar outros negócios, mas eu acho que é um valor muito elevado para um jogador que, é verdade, se destacou muito, mas a gente precisa lembrar que não teve um campeonato completo, né? Teve basicamente um semestre, o segundo semestre ali dele foi muito, muito bom a comando do Roger, e eu sempre tenho aquele pé atrás com um jogador que tem um contrato de empréstimo e se destaca... Precisa provar. Né? Mas ele poderia ter se destacado antes se ele tivesse jogado antes, mas a gente nunca vai saber. Fato, mas eu digo que se esforça mais, vai sempre pelo prato de comida ali, né? Eu não estou dizendo que
É o caso do Bernabé, mas eu sempre tenho o pé atrás. Eu acho um valor muito elevado, 5 milhões de euros pelo E nós Bernabé. estamos falando de um mercado que pagou 4,5 milhões pro Tassiano. Isso é absurdo. Mas é que Bem lateral lembrado. é isso. Ou tu paga muito dinheiro, ou tu faz em casa. Senão tu vai ter um furo na tua defesa. E tem um outro Mas ponto esse ainda caso no é Bernabé. muito dinheiro. Não, com certeza. Duplamente. Tem um outro caso também no Bernabé que, vamos lá, a proposta do Inter é 6 e a do Palmeiras é 6. E aí quem decide é o atleta. Se ele tiver que decidir entre Inter e Palmeiras, desculpem torcedores colorados, eu também sou colorado, mas ele vai escolher o Palmeiras. É um Será? projeto, é uma outra estrutura, é inevitável. Mas aqui ele tá sabe? adaptado, né? Depende se ele Tá, tá mas- pensando em Mas tu se conforto ou se ele tá adapta pensando em rápido, carreira. Ele Aí tá é em São quem... Paulo. E outra coisa, é um jogador Acho que o jovem empresário dele que vai ser pra projeta a Palmeiras, né? seleção, É, um cara que com projeta a certeza. seleção. É, com certeza. Então ele Não, sabe se, que- se ele pensar friamente, é o Palmeiras. Sim. Mas é que talvez pese aquela coisa assim, que o Roger gosta de mim, tô adaptado ao grupo, tô bem Ele aqui, não sabe- gosto da cidade. Considerando o contexto do Inter, ele não sabe se o Roger vai ser o técnico dele ao final de 2025. E fora, a Mas aí incerteza- entra na análise fria também. Não, mas é que a Friamente incerteza... ele tem muitos pontos para o Palmeiras. A incerteza do projeto de futebol, ela também conta sim, Claro. nessa hora. conta. O E- empresário também aconselha, né? Sim, e eu vou te falar, se eu tô na posição do Bernabé, pra mim era óbvio que era o Palmeiras. Se tiver que Mas era escolher óbvio. entre um e outro, eu Sim. acho que a escolha fica muito fácil. Só que eu pra acho que também dentro dessa lógica de verificar o valor do Bernabé, se é alto, se é baixo, também entra o que o Inter quer pro ano que vem. Porque já teve 2 anos, ou 2 ou 3, eu considero 2022 também, que tinha elenco pra fazer mais do que fez, pelo menos chegar a uma final de competição, ou beliscar uma Sul-Americana, enfim, que o Inter tinha grandes times bons, e que tinha ali peças também no banco para fazer algo muito maior do que fez nas temporadas de 2022, 2023 e 2024. E não fez. Então talvez o ano de 2025 do Inter seja fazer mais com menos. E faz parte. É isso aí. E é muito dinheiro porque o Inter investiu 4,5 no Maia, Sim. 6,5 para contratar a Borré e a Lário, e aí tu pensa 5 em um jogador só. Então o mercado tá Investimento inflacionado. alto. Deixa eu passar o recado aqui da Coloprocto, que é uma clínica do aparelho digestivo, consultas, exames e procedimentos cirúrgicos, especializada em aparelho digestivo, em Canoas, na Avenida Boqueirão 756, bairro Igara. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixa o like, que é muito importante. Essa véspera de ano novo, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação do Bruno Volto, da Michele Silva, da Mari Marciai, do Caliel Dornelles. A gente volta na quinta-feira, ainda com o Jean Soares. A princípio, na sexta, o Requito já estará de volta aqui ao comando do Preliminar. Valeu, gente. Boa virada de ano, boas festas aí com a família, com os amigos e até a próxima.